Coloco aqui para vocês que o encontro já está sendo gravado. São 7 horas e 19 minutos. Andriele, boa noite. E começamos. Então, nós estamos ainda. Hoje nós vamos passar apenas por duas coisas, né? Nós vamos falar a respeito dos crimes contra a liberdade, mais uma vez, só que dessa vez a partir das disposições das violações. Então, nós vamos falar da violação de domicílio, nós vamos falar da violação de correspondência, rapidinho, da inviolabilidade deles, que também atenta contra, naturalmente, a liberdade. E depois, nós já vamos preparar-nos, claro, para a entrada, não é? A partir já do próximo encontro da aula que vem, para nossa entrada já nos delitos posteriores que vão chegar aos delitos, aos crimes contra o patrimônio. Então, chegou o momento. São 7 horas e 20 minutos e a partir de agora a gente começa a conversar. Então, nós paramos aonde? Para ser bem sincero, como se fosse um livro ou uma série da Netflix que você deu pause e vai voltar com o pause agora. Na sexta-feira, 10 para as 11 da noite, mais ou menos, eu parei na definição de domicílio. Porque o crime que vamos naturalmente conversar agora, do artigo... Oh, gostou, né? Você gostou da... Mas é bom, né, fazer? Muito obrigado, você merece. Vou fazer hoje toda a aula, então, com voz de locutor. Boa noite a todos. Nós paramos na invasão de domicílio. O artigo 150.150 do Código Penal. E quando a gente fala a respeito não da invasão, mas da... Boa noite, Iago. Todo mundo está querendo ouvir meu boa noite. Então tá, boa noite, Iago. Quando a gente para e fala a respeito da violação, da primeira das violações contra a liberdade individual, é o refúgio do lar. Vocês se recordam do ano passado, quando vocês estavam no segundo ano da faculdade, que a gente, quando fala a respeito de inviolabilidade do lar, já de cara, isso nos remete à Constituição Federal. A Constituição brasileira, ela trata o lar como sendo o recanto inviolável da pessoa, o domicílio em geral. Isso naturalmente implica em que as autoridades, por exemplo, quando vão, se é que vão efetuar uma operação, como por exemplo uma prisão, elas têm que observar o período noturno, o descanso noturno. Do contrário, vai haver uma ilegalidade na ação. E essa arbitrariedade, essa ilegalidade, poderá ser refletida em algum tipo de nulidade do processo ou até mesmo encaminhar-se ao abuso de autoridade, no caso da autoridade pública, sobretudo que trabalha com segurança. Esse é o primeiro ponto. Mas uma coisa é a definição geral, ampla, constitucional, a respeito do que vem a ser domicílio. A outra coisa é o que a lei estabelece, claro que no material que vocês têm, aqui mesmo no drive do Microsoft Teams, quando nos referimos a domicílio. Então agora, como sempre, eu vou pedir licença e vou compartilhar minha tela com vocês. Dependendo da velocidade do tráfego de informações, a minha voz pode ficar lenta ou travar. Aguardem, mas vamos mostrar a definição legal de domicílio, porque isso nos importa, e muito. Então fiquem atentas e atentos todos a partir de agora. Começo a compartilhar agora. E aí está. O que é domicílio? Ou o que é casa para o direito penal? Quem explica isso, quem define isso, é o artigo 150 penal, no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. E aí, naturalmente, o 150 do Código Penal, no parágrafo 4º, diz que é compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva
ou compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Tomei a liberdade de retomar, porque eu sei que a imagem ficou, mas o som travou. Não tem problema. Então, basicamente, quando a gente fala a respeito do domicílio, a legislação penal, no caso, no artigo 150, parágrafo 4º, dá exatamente a definição de casa para o direito, ou de domicílio. Então, quando a gente fala sobre entrar ou permanecer, né, como tipo penal do 150, entrar ou permanecer contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, seja proprietário ou possuidor, em casa alheia ou em suas dependências. E a definição, naturalmente, de casa é exatamente a expressão casa. O que se entende casa é qualquer compartimento habitado. Então, uma república. Quem aí já morou, né, ou conhece quem já morou, ou já morou em república, sabe. Algumas repúblicas são exatamente apartamentos ou casas, com alguns, com quartos, né, 3, 4 quartos às vezes, em que são compartilhados os domicílios. Isso é as habitações. Isso é domicílio para o direito penal. E aí, naturalmente, a partir disso, casa é isso. Ou um compartimento não aberto ao público, como, por exemplo, pode ser um escritório, um estúdio de um artista, um ateliê, né, de uma costureira, de um costureiro, o escritório, o estúdio de um artista, de um escultor. Qualquer pessoa, nesse caso, vai ter ali, boa noite, Iago, vai ter ali o seu boa noite, o seu domicílio. Então, basicamente, você tem, em primeiro lugar, a explicação do que é casa. Do que é casa. Tá? O mesmo artigo, o 150, não é? Ele coloca que como o tipo objetivo dele é o verbo entrar ou permanecer. Então, vocês prestem bastante atenção nisso, porque é uma duabilidade ou duas condutas que podem ser de violação de domicílio. Dentro da inviolabilidade do domicílio no crime de violação. Não é somente o sujeito invadir, como o pessoal gosta de falar. Ah, o crime que o sujeito praticou foi invasão de domicílio. Sim, a violação é a invasão, a popular invasão. Mas não significa apenas a violação, a invasão. Mas a violação está em entrar contra a vontade expressa ou tácita de quem? Ou crime do Conde Drácula, né, do vampiro. Um vampiro nunca entra numa casa em que ele é convidado. Mas a partir do momento que ele é convidado, ele se torna inconveniente, né? Até matar todo mundo. Quer dizer, que é basicamente aquilo. A pessoa pode ser convidada. E aí, permanecer. E contra a vontade, seja da pessoa que é responsável, que habita aquele domicílio, porque não precisa ser o dono ou o proprietário, pode ser o possuidor, que tem as garantias do direito civil, do direito de posse. Não sei se vocês viram ou estão a ver os direitos reais de posse e propriedade, sobretudo de imóvel. E aí, a partir disso, o possuidor, ele vai ter ele terá, no caso, né, ele terá, nesse caso, a ideia, né, que se transmite é que ele, enquanto possuidor, ele é senhor daquele espaço. Naturalmente, a pessoa que permanecer ali, embora convidado contra a vontade dele, naturalmente será considerada violador do domicílio. Essa é a primeira parte. Para quem não se lembra, e eu havia mencionado, é preciso sempre, né, falar, a inviolabilidade de domicílio está no inciso 11 da Constituição Federal. Vocês se lembram? Vocês lembram do inciso 11 do artigo 5º? Nesse caso da CF, eu estou colocando a anotação. Me desculpe. Eu estou colocando a anotação um pouco errada, mas é no inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal que nós temos a fundamentação a partir deste delito. Então, lembre-se que não é apenas a entrada, mas também
a permanência da pessoa. Então não existe apenas o elemento furtivo, clandestino, escondido, que é tão destacado por tantos autores, como, por exemplo, o Rogério Greco, o Guilherme de Souza Nucci, mas é também a permanência, quer dizer, o entrar, a entrada, sem a pessoa saber, claro, para ver uma violação tem que ser as escondidas, tem que ser astuciosa, tem que ter manha, né? Tem que ter aquela, tá, beleza, aquela, bala, maravilha. Agora, a permanência é as claras. Então, às vezes a pessoa chega, convida, não é? A pessoa para conversar e tudo mais, e a pessoa simplesmente fica e vai ficando e não vai embora mais, né? E não vai embora de jeito nenhum. A pessoa, no final das contas, fica lá, indesejada, quer dizer, mal-vinda, não é? Indesejada e permanece. Isso em relação ao tipo objetivo. Então, recapitulando, para quem chegou agora, atenção, são 7h30. Nós estamos falando do crime do 150 do Código Penal, da invasão de domicílio, e nós estamos na investigação, primeiro, do parágrafo 4º do 150, que define o que é casa. O que é casa. Então, casa para o direito penal tem uma interpretação um pouco mais restrita do que, por exemplo, o domicílio a casa para o direito civil. Não muito diferente, tá? Na prática, pelo menos eu não falo dos civilistas, mas do ponto de vista dos penalistas, não é muito diferente a ideia que a gente tem, claro, da casa. Tudo bem? Do que nós consideramos casa. Então, a dependência da casa, até para falar, né, é o jardim, garagem, terraço, é o conjunto de construções ligado à habitação. É o conjunto de construções ligados à habitação. Beleza? Beleza, turma? Eu estou só observando aqui, monitorando, só observando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Por gentileza. Só me dá um feedback aqui, por favor. Obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado. Obrigado mesmo. É só para dar aquele feedback que você fala assim, ah, tá, professor, porque não, né? Tem até um exercício aí de invasão do domicílio para vocês, já está postado. Maravilha. Pessoal, tá tudo ok, né, Ana? Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Beleza. Então tá. Então lembre-se, quais são as etapas que nós vencemos até agora? Definição de casa e o tipo objetivo, os verbos, que é invadir, ou seja, violar, que é entrar clandestinamente. Então, se tem o cara no jardim ou no terraço, o cara entra na garagem, ele até pensa assim, vou botar uma pressão nessa pessoa para ninguém me acusar que eu vou tentar bater, estuprar, eu vou ficar na garagem. Só que aí o cara na garagem, boa noite, Otávio. Boa noite, Otávio. Tudo bem? Beleza. Ótimo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Aliás, você já estava aqui, né? Tá manifestando aqui. Muito bem. Então o cara pega e diz assim: não, por favor, eu não estava batendo em ninguém, eu não queria bater em ninguém, eu nem entrei na casa, eu só fiquei ali, ó, na soleira da porta. Eu não entrei. E aí a polícia pega, lavra o auto, tira o sujeito de lá e na delegacia fala: você vai responder por invasão de domicílio. Não, mas eu não invadi. Então, muitas vezes, vocês que lembram daquelas questões de erro, de proibição, né, do artigo 21, muitas pessoas creem, sobretudo se vão fazer alguma coisa, botar uma pressão, conversar com uma pessoa que não quer receber, muitas pessoas acreditam, creem, que invasão de domicílio, ou a violação de domicílio, é a sala, é o quarto. Mas, na verdade, a partir do momento que a pessoa cruza o portão e entra na garagem, ou tá ali, deu o primeiro passo, ali onde está o medidor de luz da Copel, né? Boa noite, Vinícius, boa noite. Onde está o medidor de luz da Copel, o medidor de água da Sanepar, bicho, o cara já invadiu. O cara já invadiu. Já deu ali. Já está tipificado por tanto delito. Se ele, naturalmente, coloca dessa forma, né? Se ele coloca com o dolo. Então, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, ainda sobre o 150, naturalmente, é que o crime ele é doloso, a pessoa tem que ter exatamente o dolo de permanecer na casa contra a vontade de quem? De direito ali. E o dolo basicamente é esse, é o de entrar sem a autorização ou de permanecer sem a autorização da pessoa. Então parece um dolo bastante restrito,
ou pobre, se você me desculpa usar o adjetivo. Um dolo bastante pobre. Fala, mas, afinal de contas, como é que fica? Né? Como é que fica essa fragilidade aparentemente, desse dolo? Então, mais uma vez a gente volta as primeiras aulas que tivemos aqui nessa plataforma, nesse espaço do Microsoft Teams, quando a gente entrou e começou a falar dos crimes contra a liberdade. Lembra? Lá no comecinho, há uma questão de uma semana e meia, eu disse, os crimes contra a liberdade, via de regra, são crimes de meio. São crimes de meio. Então, geralmente, com a violação de domicílio, não vem apenas a violação de domicílio. Vem a violação de domicílio e, por exemplo, constrangimento ilegal, sobretudo nos casos relacionados a Maria da Penha. Vem a violação de domicílio, mas não vem somente a violação de domicílio, porque a pessoa pode, durante a violação, ficar presa na sua própria casa, na sua própria residência, por força de quem invadiu. Então você tem a violação de domicílio e o cárcere privado. Via de regra, o que eu quero dizer para vocês sem nenhum medo, e isso com algum respaldo doutrinário, é que a violação de domicílio, ela vem muitas vezes como um crime de quê? Um crime de meio. Um crime que vai ser usado também, mas que os intentos do agente, a intenção do agente é praticar alguma coisa maior, alguma coisa a mais ali. Então, naturalmente, a partir dali vem essa questão. Um ponto interessante, cruzando com a matéria que vocês tiveram de Direito Penal Parte Geral ano passado. As excludentes de licitude, claro, como, por exemplo, a do estado de necessidade, esse caso de um estado de necessidade maior, né? Uma pessoa, por exemplo, que pula um muro porque está sendo perseguida por outras pessoas. Sofreu um assalto, tudo mais, aí se explica, né? Fala assim, olha, moça, por gentileza, desculpa, tô aqui na sua casa, não quero fazer nada, então tô me escondendo porque tem gente ali querendo me pegar, chama a polícia, por favor. Chama a polícia, por favor. O cara ainda diz isso. Então, naturalmente, a partir daí ele está revestido pela excludente de licitude do estado de necessidade, que é muito interessante, né? Mas, via de regra, o que é que nós temos? Nós temos um dolo genérico. É um dolão simples, genérico, praticado por qualquer pessoa, que no momento se vê simplesmente ali, né? Com uma pessoa que quer ficar ali. Ninguém entra na residência do outro se não for para alguma coisa maior, pode ser para injuriar, uma finalidade, um crime contra a honra. Entra lá na casa, pega na janela e fala, ô, fulano, você é isso, aquilo, para bater boca, para injuriar. Por isso que eu não se vê, mesmo nos exemplos da doutrina e na própria literatura de direito penal, no caso, na literatura policial, né, policialesca, da imprensa, você não vê uma simplesmente violação de domicílio na categoria invadir. Invadir. Do outro lado, lembre-se que tem outro verbo, permanecer. Aí, na permanência, a gente tem naturalmente aí as questões que envolvem, hoje em dia, no Brasil, Maria da Penha. Então, às vezes, o ex vai conversar de uma forma pacífica, mas quer manter uma certa conversa, a ex-mulher, a ex-companheira não quer mais, dá boa noite, é muito educada, fala, ó, você já bebeu a limonada, já comeu uns torresmo aqui, já ficamos numa boa, conversamos sobre os filhos, eu quero que você vá embora. E o cara pega e diz assim, não, eu não vou embora. Não vou também te espancar nada, eu vou ficar aqui. Eu saio daqui quando eu quiser, eu fico casado com você, qual é a sua? Deixa eu ficar, vai me botar pra fora? Se quiser, pode dormir, eu fico aqui assistindo uma TV, depois eu vou embora. Olha que coisa. Olha que coisa. Que situação. Que situação. E aí como é que fica? Não é? Entra um conflito. Entra-se num conflito. Cria-se um conflito. Cria-se, portanto, um conflito. Cria-se, portanto, um conflito entre o ex-marido. Eu vi que meu microfone travou. Eu tô atento, viu, gente? Tô com um counter aqui, um contadorzinho, que vai me informando se o microfone trava. Tô esperto aqui. Cria-se um conflito. E como é que fica? Ora, fica exatamente caracterizada a invasão de domicílio. Nesse caso, a violação. Na modalidade permanecer. Ele já está ali e se recusa a se retirar.
Então, naturalmente, a partir dali, você já tem o sujeito respondendo. Olha, tem um colega de vocês aqui que me solicitou entrada. Ué, mas não está todo mundo entrando? Não está tudo certo? Estou verificando aqui as maravilhas do sistema. Pessoal, deixa eu ver aqui. Não, tá bom, vamos continuar. Eu não consigo agora ver o lobby de entrada da nossa reunião. Qualquer coisa, conversem com o colega, fala que eu não estou conseguindo colocar aqui, é o Edson. Fala para o Edson ir lá no link que os líderes mandaram, por favor. Obrigado, gente. Se puder fazer esse favor por mim, eu agradeço imensamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não se caracteriza, não vai se caracterizar, atenção, não vai se caracterizar invasão de domicílio e furto. Boa noite, Jefferson, boa noite. Não vai se caracterizar invasão de domicílio e furto, e aí eu já tenho que começar a misturar um pouco as coisas, a partir do momento em que o furto, quando ele entra com a invasão de domicílio, você não tem o concurso material do artigo 69, invasão do domicílio mais furto. E sim, você vai ter, claro, o furto qualificado. Então, você vai ter, a partir do furto qualificado aí, a ideia, naturalmente, né, do sujeito entrar com aumento de pena, por exemplo, durante a casa, no repouso noturno, a partir do momento em que ele destrói ou rompe obstáculo para a subtração da coisa, o que naturalmente é muitas vezes com abuso de confiança, com escalada, e o sujeito pega e pratica. Boa noite, Tatiana. Boa noite. Boa noite. Então, naturalmente, a partir daqui, você tem essa... Você vai ter ou vai perceber isso, não é? Você vai ter. Boa noite, professora. Algum aviso, professora? Pode ligar o microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Desculpa invadir sua aula. Eu vim dar um Professora, recadinho. Sim. A senhora é sempre bem-vinda. Sempre, sempre. Muito obrigada. Travou? Voltou. Voltamos aqui. Professor, é bem rapidinho, viu? Prometo que não ocupo muito tempo da aula, tá? Pessoal, saudade de vocês também, viu? Muita saudade de vocês. Mas a novidade é que nós poderemos matar nossa saudade agora, né? Porque então nós temos um projeto novo, né? O nosso curso lançou aí, né, em conjunto com o INPJ, nós lançamos aí o NPJ virtual, né? Acho que vocês já tiveram noção aí, né? As informações já foram repassadas pelos representantes, né? É isso mesmo? Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo? Maravilha. Pessoal, no que consiste esse projeto, tá? Como nós estamos, né, em atividades remotas, inclusive no nosso núcleo, né? Infelizmente, nós não podemos fazer os atendimentos aos nossos assistidos por uma questão da segurança dos assistidos, da saúde deles, mas nossa também. E então nós pensamos numa forma de proporcionar a vocês, né, o contato com a prática, né, mesmo distantes, né, mesmo ligados aí através de plataformas virtuais. E foi daí que nasceu o NPJ virtual, pessoal. Como é que vai funcionar? Às segundas-feiras, né, a partir da semana que vem, às 18h10, eu vou iniciar com vocês, né, esse contato. Então, daí nós vamos utilizar os enunciados do exame da ordem, né,
para elaborarmos as peças, estudarmos tudo isso, né? Como é que a gente faz, né? Quais são os critérios e os requisitos que nós devemos adotar e tudo mais. Então, nós vamos poder aproveitar este período, né? Que, embora distantes, a gente pode estar ainda juntos, né? Fazendo e estudando cada vez mais. Então, para que você participe, amor, presta atenção, você tem que fazer sua inscrição. Por que você tem que fazer sua inscrição? Porque nós vamos conferir, né, certificado a vocês. Né? E isso é legal, porque daí vocês já começam a cumprir aquelas atividades extracurriculares que vocês têm uma carga horária que vocês têm que atingir para poder colar grau, senão não cola grau, tá certo? O curso, né, ele é gratuito, tá certo? Vai ser ministrado das 18h10 às 19h. Beleza, pessoal? A princípio é esse horário que nós vamos disponibilizar. Nada impede que no futuro a gente pense aí, né, de acordo com a necessidade de vocês e também, pessoal, de acordo com a adesão, tá certo? A gente pode adaptar, tá? Então, no início, eu ministrarei as aulas, porque para poder realmente nivelar todo mundo. Tem uma galera que já participa lá do NPJ, outros não. Então, nós vamos aprender a fazer petição inicial, tá? Cível, beleza? Depois, mais para frente, a gente vê se os outros professores, eles participam, contribuindo com as outras matérias, né? Trabalhista, tem a professora Fabíola, tem a Andressa, que pode atuar no penal, mas inicialmente nós vamos trabalhar com petições cíveis. Beleza, pessoal? Então eu vim aqui fazer um convite para que vocês participem. Façam as inscrições através do link lá do Google Forms, e eu aguardo todo mundo segunda-feira às 18h10, tá? Aqui no Teams. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Não? Tá, já. Então eu vou embora, pessoal. Então, vou me despedindo de vocês. Christian, muito obrigada, viu? Desculpa invadir. Já fez sua inscrição? Pessoal, sabe o que é interessante? São esses e-mails. Profissional.estudante123. Eu tenho um que é desconhecido, né? Como é que a gente sabe com quem está falando, né, ô criatura abençoada? Quem que é o profissional.estudante123? É o Otávio. Você sabe, Christian? É o Otávio. É o nosso Otávio. Ai, Otávio. Pessoal, vocês são muito criativos. Como nesse horário vai ser suspensa a aula? Pessoal, nossa aula começa às 19h20. Oi, Ângela, boa noite. O nosso horário de aula é às 19h20. Eu encerro às 19h. Dá tempo de correr, tomar uma água, ir no banheiro e vir para a aula. Tá certo? Beleza, pessoal? Lembrem-se, eu sempre falei isso para vocês. Todo tempo é tempo, hein? 15 minutos é muito tempo para a gente. Então, esse tempinho aí, né? Esses 50 minutos que nós vamos ter aí, nós poderemos aproveitar muito. E principalmente para vocês, amores, eu vou dar toda uma atenção para o exame da ordem. A gente já está pensando lá na frente. E isso é bem importante, tá bom? Beleza? Maravilha, Jefferson. Não tem problema não, tá bom? Pessoal, vou embora, tá? Com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem, tá bom? Obrigado, viu, Christian? E desculpa mais uma vez. De nada, professor, e parabéns mais uma vez à iniciativa. Eu espero todo mundo lá, realmente. Obrigada. Isso é importante, vendo, viu? Tá vendo? Meio ponto na matéria do professor Christian para quem participar. Podemos negociar isso aí, professora, depois, hein? Ai, moçada, e ó que eu falei brincadeira. Essa é uma brincadeira que eu faço com eles, viu? Mas não, aí, moçada. A isca foi boa, mordi. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Christian. Beijo. Tchau, professora, mais uma vez. Tchau. Beijo. Até mais. Até mais. Até mais. Aí, pessoal, muito bom
muito bom mesmo. Obrigado, professora Tatiana, obrigado, Tati, por proporcionar, e mais uma vez, parabéns, né? Eu vi hoje a notificação dessa iniciativa, eu espero que todos aproveitem, e da mesma forma, não é? Todos os professores estão aí, também me disponibilizo, tá? A qual que vocês tiverem, qualquer coisa, porque essa é uma bela de uma iniciativa, é uma iniciativa que engrandece demais os estudos de vocês. Tá bom, minhas queridas? Tá bom, meus queridos? Bem, mas agora vamos voltar, né? Ah, tem que voltar. Tem que voltar, ué, tem que voltar. Escuta uma questão, mas e aí? Como é que o crime, nesse caso da violação de domicílio, como esse crime do 150, ele se consuma? Bom, lembre-se que são dois verbos, são duas situações. Vamos começar pela primeira. A invasão só se dá, pessoal, a partir do momento em que o corpo todo, 100%, o corpo todo do invasor, da pessoa que vai violar o domicílio, entra. Então, quando há 100%, é igual linha de chegada, sabe? De prova de atletismo, o corpo todo da pessoa tem que passar. É a mesma coisa em relação ao delito do 150, quando fala, naturalmente, na modalidade de violar, de invadir, tá certo? Enquanto o permanecer, não. O permanecer, ele se consuma a partir do momento em que existe a tensão, em que existe a resistência em se obedecer, digamos assim, o dono da casa, em se obedecer quem tem autoridade ali dentro para receber ou não receber uma pessoa dentro da casa. O que é uma situação extremamente difícil. Por exemplo, aqui falando, e esse segundo momento é exatamente a partir do momento, Jefferson, esse segundo momento é quando a pessoa se recusa a sair do ambiente em que ela está, em que a pessoa responsável, o possuidor, a pessoa que tem alguma voz, a pessoa que é, por exemplo, o chefe, a chefe da casa, diz que está na hora da pessoa ir embora, e a partir do momento em que a pessoa diz que não vai, em que ela oferece essa resistência, você já está. Ela demonstra que não pretende sair, é para ficar mais, para conversar mais, para provocar, às vezes, um constrangimento, mas ela não pretende sair, e a partir disso, você tem tipificado o delito. Agora, atenção, Jefferson e toda a turma. A gente não está aqui para ficar falando do fácil. Vamos falar de situações que são um pouco mais doídas. Quero que vocês imaginem o seguinte: um casal separado, um ex-casal. A ex-mulher chama o ex-marido para conversar em casa. Bom, é uma conversa social. Vamos falar, por exemplo, a respeito, sei lá, de assinar um termo de viagem para um dos filhos. Pois é, Jeff. Exatamente. Que bom. E aí começa. Eles têm a conversa. Decidem sobre o filho vai, quanto vai gastar nessa excursão e tudo mais. Até aí nenhum problema. Mas é vida de ex. Entram outros assuntos na pauta. Até que chega uma hora que a ex-esposa diz assim, ó, depois a gente conversa sobre isso, ou você conversa, sua advogada conversa com a minha advogada, e tá tudo certo. E o cara pega e teima, e diz, não, não, eu quero conversar agora. E a mãe, naturalmente, diz assim, olha, agora não dá, agora não vamos conversar sobre isso. E continua o sujeito teimando até que ela pega e fala assim, ó, peço pelo horário da noite, já são 7 horas e 53 minutos, peço que você, por gentileza, deixe a casa, vai embora, vá-se embora, por favor. E o cara pega e diz assim, não, eu vou ficar. Como a gente está numa situação de família, um dos filhos, menor de idade, os dois filhos são, um dos filhos pega e fala assim, ó mãe, deixa o pai ficar. Deixa o pai ficar. Não, não, ele já está na hora, meu filho, tem que saber que horário é horário, tem que respeitar. E o pai vira, tá vendo? Nosso filho quer que eu fique. Eu vou ficar? O que nós podemos, o que pode se oferecer diante de um conflito desse? É possível ainda, por esse constrangimento
que não é constrangimento ilegal, mas a partir desse constrangimento moral que essa mulher está sofrendo, é possível dizer que ele violou ou não violou o domicílio e as regras? E a resposta que nós temos é indecisão de tribunal, isso publicado em revista dos tribunais e tudo mais, é que a pessoa que é responsável pela casa, no caso, a ex-mulher, é ela que tem a posse e a autoridade de dizer até quando uma pessoa pode ou não permanecer na casa. Então, nesse exato momento, mesmo que os filhos fiquem, aspas, do lado do pai, eles não possuem autoridade dentro da casa, naquela residência, para dizer quem pode ou quem não pode ficar. Mas cabe somente a quem, naquele momento, representa a autoridade familiar. E a autoridade familiar da residência, no exemplo que eu acabei de dizer, é a mulher. Então, sim, mesmo que os filhos clamem, fiquem chateados, orientem seus clientes sobre isso, hein? Atenção, pessoal aí que vai para a NPJ. Mesmo que a pessoa fique chateada, é possível, sim, que ela, no final das contas, preste, no caso, né, inicie aí é desnecessário, é desgastante, mas um boletim de ocorrência, alguma coisa em relação à violação de domicílio, por conta desta postura, no caso, postura do ex-marido. Então, tomar muito cuidado com isso. Se um dos filhos é maior de 18 anos, ainda que seja, se é constituído como autoridade dentro da casa a mãe, o filho de 18 anos mora, mas ainda se vale dos serviços, da comida e tudo mais, né? Você sabe muito bem, né, Jefferson, falando aquilo que muitas vezes nas discussões familiares o cara diz, né? Enquanto você estiver sob meu teto, eu pagando suas contas, quem é que manda? E hoje em dia, sobretudo, está um pouco mais fácil responder ou discutir essa questão, porque hoje em dia, apesar da maioridade penal aos 18 anos e da maioridade civil, da capacidade civil aos 18 anos, é consenso, mesmo nos tribunais, no caso do direito civil, de que a pessoa aos 18 anos ela não tem maturidade e nem tem condições de sustentar-se. Por isso que a gente tem tantas decisões em que a pessoa, mesmo sendo maior de 18 anos, o pai ou a mãe ainda deve alimentos a ela, por exemplo, até se formar na faculdade, né? Nós sabemos que existe uma alteração em relação ao que nós falamos de independência e maturidade da pessoa. Se a pessoa não é madura, ou não tem principalmente independência, nesse caso independência financeira, ela não é o chefe. Ela não representa a autoridade dentro da casa. É muito boa a sua reflexão, Jefferson, muito boas suas perguntas. E é exatamente isso. Em relação à jurisprudência, no caso, claro, e aqui, só para você ter uma ideia, eu cito pela RT, pela Revista dos Tribunais, número 554, então já é antigona, viu? Não é antiguinha, não, é antigona. Isso não mudou. Você tem decisão exatamente. Você tem na Revista dos Tribunais, na RT, ocupem. Gravando. Deve chegar para vocês um pouco atrasado a minha voz. Agora destravou o microfone, não se preocupe. Esse número de RT que eu mandei para vocês, sim, eu vi. Não se preocupa que eu estou ligado. Travou um pouco. Travou por alguns segundos, mas eu agradeço, obrigado. Me avisem sempre, aliás, né? Embora eu estou monitorando, vocês me avisem sempre. Mas essa RT que eu mandei, que é RT 554-380, tem exatamente a decisão que fala a respeito. No caso de conflito entre a vontade do chefe da casa e dos demais ocupantes, prevalece a sua autoridade. Assim, os demais habitantes da casa, seja o marido ou esposa, filhos, empregada, terceiro, podem admitir ou excluir alguém das dependências que lhes são destinadas, desde que não entre em conflito com o chefe da família, o chefe da casa, caso em que a vontade deste deve prevalecer para fins penais. Casos em que a vontade deste deve prevalecer para fins penais. O que é extremamente interessante.
Então, pessoal, por incrível que pareça, não é? Claro, ainda tem, dentro da esfera penal, alguma coisa de chefia e de reverência, digamos assim, dentro do lar, não é? Sintam-se representados aqueles que são um pouco mais conservadores, neste ponto, tá bom? Bom, outra coisa que é interessante também na violação de domicílio, se me permitem, são as qualificadoras, não é? São a questão qualificada, porque o crime é de 1 a 3 meses. Converte-se para multa. É 1 a 3 meses. Vai lá para o juizado especial, 1 a 3 meses. É por multa. Mas aí você tem naturalmente a permanência no domicílio, que pode acontecer, claro, e que pode ocorrer de forma qualificada, que é o que trata o parágrafo 1º. Eu peço licença para compartilhar a tela. Se atrasar um pouco o som, eu vou estar ligado. Eu peço licença, eu vou compartilhar a tela. Só para mostrar para vocês. Voilá. Tá aqui. Cometido o crime durante a noite. Lugar afastado, tipo um sítio. Saída da cidade, estrada. Ou com emprego de violência, ou de arma de fogo, ou por 2 ou mais pessoas. 6 meses a 2 anos. Além da pena correspondente, no caso, à violência. Então, aqui sim. Atenção. Aqui sim. Voltando. Graças ao parágrafo 1º, aí eu posso falar que pode haver concurso de crimes entre a violação de domicílio e outros delitos, como, por exemplo, o crime de constrangimento ilegal ou de ameaça com violação de domicílio. Chega para a pessoa e diz assim, ó, você não vai sair de casa, aqui, fica aqui, não vou deixar, vou estar aqui no portão, tô aqui dentro do portão, e é o seguinte, se você não avisar o fulano que está devendo, oi, Ângela, não viu? Foi muito rápido, né? Não viu porque voltou, não viu porque eu já deixei de exibir. Eu exibo muito rápido por conta do meu microfone não travar. Senão ele trava. Eu vou mostrar de novo, Ângela. Espera aí. Vamos compartilhar. Não tem problema, hein? Atenção, pessoal, para a Ângela e para todo mundo. Vai para a Ângela, vai para todo mundo. Tá tudo certo. Olá, Ângela. Isso é para você, irmã. Vamos lá. Para você e para toda a turma. Tá aqui. Aqui está a prova de que o legislador penal pensou bem no caso da forma qualificada das qualificadoras do domicílio. Então, quando você tem o crime praticado, não é? E a partir do momento que é praticado, você vai ter essas violências. Tudo bem? Vírgula? Foi rapidão. Conseguiu ver? Agora, dessa vez, você e toda a turma. Obrigado. Que bom, que bom. Pessoal, só para esclarecer, porque nessas horas é que a gente tem que se encontrar. Se você falar assim, o que é praticado durante a noite? Porque a ideia que nós temos de noite, claro, é diferente da ideia cronológica. Eu sei que no Brasil nós temos mais horário de verão, mas o governo pode cancelar o horário de verão, mas ele não pode cancelar o verão. E a gente sabe que quando entramos no período de dezembro, janeiro e fevereiro, aqui no Brasil, sobretudo na nossa região, demora mais para se pôr. Então chega lá 7h15 da noite, você tem claro. Para o direito penal, noite, aquilo que a gente chama de noite é a ausência da luz solar. Claro, porque é na ausência da luz solar que facilita a ação de qualquer pessoa. É muito mais fácil invadir, violar um domicílio à noite, que a pessoa não te vê. Ninguém vai te ver você pular o muro e ficar ali no jardim, por exemplo. Ficar ali. Simplesmente porque você quer ficar. Vamos imaginar isso. Quer fazer uso. É tipo o filme Parasita, o filme coreano Parasita, do Bong Joon-ho, né, que foi muito popular no ano passado e esse ano, esse filme, o Parasita. É tipo isso, tá? Então, a pessoa tá lá. Quando se fala em local ermo, local distante, local despovoado, que dificulta naturalmente a fiscalização dos outros, as outras pessoas passarem e falar, poxa, olha lá o sujeito abrindo o portão, eu não conheço esse cara, ou então olha lá o sujeito pulando o muro, olha o cara lá entrando no terreno,
e está se dirigindo ali para casa, para o jardim, para o que seja. Então, o local ermo, claro, é porque dificulta a fiscalização mesmo. Dificultam as pessoas, as demais pessoas olharem, a comunidade olhar. Quando é praticado com emprego de violência, é a violência contra a pessoa ou contra a coisa, ou com arma. Arma própria e imprópria. Já pensou? O sujeito chega e fala assim, ó, não vou te fazer mal nenhum, mas eu quero ficar aqui, vou ficar aqui na tua casa, é o seguinte, quero ver você me tirar. Mas não, eu quero ver você me tirar. A partir de agora você não vai me tirar mais. Tô aqui, o cara mostra um 38. Falou, não vou te bater, não vou te matar, não vou nada. Mas você não me enche o saco, eu quero ficar aqui nesse terreno. Vou ficar aqui na tua casa. Gostei daqui, gostei do local. Não vou furtar, não vou nada. Você fala, mas cara, você é louco. Sabe pra que você tá fazendo isso? Pra te infernizar. Pra te infernizar. Então o cara viola, às vezes, o domicílio, fica ali para praticar também um constrangimento ilegal, né? Fica lá cobrando uma dívida, destrói o portão, entra, fica lá, fala, não vou te bater, não vou nada, vou ficar aqui, até você me pagar. Fala, cara, não tenho dinheiro, tenho que buscar dinheiro. Pode buscar, eu fico aqui. Não vou embora. Se você voltar, eu vou estar aqui. Tá tudo certo. Você fala, pelo amor de Deus, né? E o cara tá praticando naturalmente, além, né, naturalmente do constrangimento ilegal, o sujeito vai estar praticando o crime de violação de domicílio. E quando a violação de domicílio é praticada por 2 ou mais pessoas. Então tá lá, dá-se uma festa, alguma coisa assim, a pessoa vai lá e dá uma festa. E a partir do momento em que ela tá lá no meio da festa, ela se recusa a ir embora, o grupo se recusa a ir embora. Não, serve mais uma vez, somos amigos fulano. Não, peço pra vocês vão embora. Não, vamos não. Festa, tá tudo certo. E o grupo, ninguém vai embora, não, vamos jogar truco agora. Busca o baralho. Aquelas coisas. Então, naturalmente, é isso o chefe. O fim está indo. E eu tô até com medo de perguntar para vocês que estão rindo desse episódio, se vocês conhecem essa história, já viveram essa história, do lado do sóbrio, dono da casa, ou do lado do bêbado. Inconveniente dos bêbados. Mas eu não vou nem perguntar, viu, Vinícius? Vou ficar quieto aqui na minha. Porque senão vou ficar preocupado. Então, naturalmente, a partir daqui, vocês ficam dando risada, né? A partir daqui, claro, a gente tem essas noções. Quando a gente fala hoje a respeito do abuso de poder ou do abuso de autoridade, e você tem, né, naturalmente, uma legislação de abuso de autoridade que naturalmente traz aí a questão do funcionário público, e que ele ainda está no parágrafo 2º. No parágrafo 2º, nós temos as questões que são muito interessantes, se vocês me permitirem mostrar. Peraí que falhou, então eu volto agora todo, peraí que falhou, agora eu volto. Tá dando saltos, né? Agora voltou ao normal meu som. Agora tá voltando ao normal o som, muito bem. Se você pegar e pensar, por exemplo, no abuso de autoridade, você tem o parágrafo 2º, porque às vezes funcionário público ele poderá cometer alguma espécie de violação de domicílio. Portanto, o parágrafo 2º, eu estou de olho, viu, gente? Estou de olho na contagem aqui do tempo. Se o microfone estava. Portanto, na violação de domicílio, no parágrafo 2º, se trata naturalmente se o crime foi feito, está sendo feito ou cometido em condições do funcionário público. Um exemplo. Funcionário contratado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês pensaram que eu ia falar exemplo de policial e polícia, né? Nananina, não. Agora não. Mas o funcionário contratado, terceirizado, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ISASA. Aí ele pega, entra, faz a entrevista,
preenche na entrevista os critérios, né, da entrevista, o formulário. Aquele formulário, não, quando havia censo, nem sei se vocês já responderam algum censo na vida. Nem sei se vocês já responderam um censo. Mas aí o funcionário do instituto pega, e o cara pega e diz assim, olha, tá respondido tudo? Mas só mais um pouquinho, tá respondido, mas eu queria ver outra coisa aqui com você. Aí você falou, que negócio, que outra coisa? Nesse exato momento você está representando uma fundação, um instituto. Você está representando um instituto. Eu estou observando, pessoal, que o microfone está falhando. O pessoal ainda aí, se já participou dos lados da história, né? Do bêbado do dono da casa. Muito bem. Mas nesse caso, o funcionário do IBGE, o funcionário está lá e fala assim, ó, tá, não vou embora. Eu quero olhar mais coisas. Você diz assim, velho, não tem mais para olhar nada. Você não está observando as formalidades da lei. Quero que você vá embora. Quer ver outro exemplo? Sem precisar falar de polícia, guarda municipal, bombeiro. Funcionário da prefeitura, fiscal da prefeitura da saúde. O famoso fiscal da dengue. Entra o fiscal da dengue na casa da pessoa. Posso olhar o vaso? Posso olhar a planta? Aí olha, né? Aqueles xaxim de casa de vó, da casa dos avós, que é feito com pneu, né? Pintado de vermelho, onde bota plantas. Já viram aqueles vasos feitos com metade de pneu de borracha? Quem nunca viu um daquele, nunca foi para um churrasco raiz, hein? Aquilo ali é lindo. Arte brasileira, né? E aí, olha, não tá vazando nada, e a pessoa simplesmente permanece. E permanece na casa. Aí você fala, escuta, inobservância das formalidades. Você já olhou tudo que você tinha para olhar aqui na casa? Ah, já olhei. Aí o dono da casa não se sente confortável. Aí fala, escuta, eu quero que você chame seu supervisor. Ah, não vamos chamar, vamos conversar, que negócio é esse? Não. A partir de agora você está na minha casa, eu quero que você vá embora. Já cumpriu tudo que tinha para cumprir, quero que você chame seu supervisor, eu vou ligar na prefeitura, vou ligar na ouvidoria, vou ligar para o Vaticano, vou ligar para algum lugar, eu vou ligar e tirar você daqui. E a pessoa pega e fala, não, não vou, tem mais coisa para fazer, tem mais coisa para fiscalizar, não tenho nada para fiscalizar mais não. Mano, vai-te embora. Né? É por isso que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E é uma coisa que eu observo nas prefeituras, em geral, poder público, e aí é muito interessante até para o direito administrativo, né? O funcionário público, quando ele vai proceder a alguma fiscalização, alguma coisa, ele tem que conversar com a dona, com o dono da casa, com quem está ali, e ele tem que explanar, né? Explicar, perdão, tintim por tintim, dizer tintim por tintim o que ele veio fazer. Olha, eu vim fazer tal coisa. Consiste nisso, 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 nisso. Posso entrar? Pode. Porque a pessoa, nós, enquanto pagadores de impostos, né, e principalmente nós, do povo, que não estamos no serviço público, e é muito importante isso, somos uma primeira linha de defesa, né, contra os abusos das autoridades. E, ao mesmo tempo, nós estamos, justamente por sermos os primeiros da linha, somos os primeiros que sofrem isso. Então, por isso que eu estou falando, eu estou dando o exemplo dos fiscais, não preciso dar o exemplo do policial. Por que não? Porque o policial, para entrar em domicílio, a atenção, a partir de agora, é agora que vocês vão sorrir de orelha a orelha e falar, ele vai falar dos policiais. Claro que eu vou falar dos policiais. O policial, por exemplo, ele seguia pelo Código de Processo Penal. Ele seguia pelo CPP. Em qual artigo do CPP? No artigo 240. No artigo 240 do Código de Processo Penal, o que fala sobre a busca domiciliar ao pessoal, a famosa busca e apreensão. Então, a busca domiciliar está no artigo 240. E a busca domiciliar, ela se dá por mandado próprio, expedido. A princípio, né? A princípio. E ela vai para prender criminoso,
para apreender coisas achadas ou obtidas por meios ilícitos, para apreender instrumentos de falsificação, objetos para contrafação ou falsificação, a partir do artigo 289 do Código Penal, os crimes de falsificação de moeda e posteriormente de documento, para apreender cartas, documentos, qualquer coisa, claro que a autoridade policial está sendo determinada ou de ofício ou a requerimento das partes. A requerimento das partes. E é claro, né, moçada, a questão das perseguições. Então, se o réu está sendo perseguido de um lugar e ele vai para outro, você poderia ter um conflito de autoridade ali, que é resolvido pelo critério do artigo 290, quando fala da perseguição. E do flagrante, né? E do flagrante. Então, você tem decisões de 2015, por exemplo, que subiram até o STJ e que permitiam que os policiais, mesmo no domicílio à noite, fosse para dar flagrantes quando solicitados, isso para deter, por exemplo, violência contra a mulher, entraram à noite e lavraram a prisão, não foi abuso de autoridade, o STJ entendeu, de 2015 para cá, tem 5 anos. E nem entendeu invasão de domicílio ou qualquer crime praticado com abuso de autoridade. Atenção. Porém, as mesmas cortes altas, no caso o STJ, que lavra isso, em 2009 também, mesma corte, falou que não era lícita, legítima, a batida policial sem autorização na apreensão de tráfico de entorpecentes. Então, Maria da Penha pode, a princípio. Tráfico de entorpecentes não pode, configurando invasão de domicílio e, naturalmente, ali constando o abuso de autoridade. O abuso de autoridade. Essa é só uma reflexão para trazer até vocês, porque, primeiro, porque a matéria é importante, segundo, porque isso importa para a nossa vida profissional, principalmente dependendo da área que você for advogar e da especialização que você for fazer as suas defesas criminais. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Vou inovar. Pode abrir o microfone. Não, pessoal? Sem perguntinhas? Sem perguntinhas. Não? Então tá bom. Que essas reflexões, Jefferson, é que são as importantes, né? São essas as reflexões que fazem assim, tá, agora vale a pena estudar. Isso aqui tá tudo certo. Então, assim, há várias decisões. Não adianta trazer uma. De 2015 para cá, então eles até permitem, sobretudo em relação a Maria da Penha, né? É por conta do perigo que a vítima, no caso do abuso e da violência, pode estar correndo. Então, nesse caso, a vida humana pesa em primeiro lugar a outros bens jurídicos tutelados, como a inviolabilidade do domicílio. Tá bom? Eu não tenho medo, não. Existe, claro, as exclusões, né? Nesse caso, a exclusão não de tipicidade, mas de antijuridicidade. Essas exclusões, essa ideia está no parágrafo 3º. Eu peço vênia para vocês. Ó, que bonito, peço vênia. Peço vênia. Dá para falar, dá licença, né? Para compartilhar a tela com vocês e mostrar exatamente o parágrafo 3º. Ou quando se fala, claro, é do parágrafo 3º. Então, o segundo, quando eu falei para vocês, né, já dá ali a revogação. Por isso que eu mostrei para vocês o parágrafo 2º e falei que está revogado em virtude da lei de abuso de autoridade. Esse aqui que eu falei para vocês, ó. Entendeu? O que eu falei tá aqui. Isso aqui é importante. Por isso que eu mencionei o parágrafo 2º, mostrando naturalmente a revogação dele por conta da lei de abuso de autoridade. Mas agora, o 3º não, ele mantém a excludente da antijuridicidade, dizendo o seguinte: não é crime a entrada durante o dia, desde que os agentes estejam em prisão ou diligência, ou a qualquer hora do dia ou da noite, se um crime está sendo ali praticado ou na iminência do flagrante. Então, o parágrafo 3º, claro, ele continua e continua bem. Aqui. Exatamente isso. Gostava de mencionar para vocês. Então, vocês viram? Puderam ver? Estou de olho aqui no microfone.
Vocês puderam ver o parágrafo 3º? Porque o segundo está revogado pela lei de abuso de autoridade. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá aqui o conflito, acontecia isso, e agora, claro, tá aqui. E no parágrafo 3º, diante do abuso de autoridade. E no parágrafo 3º, as garantias que todo oficial da lei, PM, policial militar, policial civil, policial federal, polícia ambiental, polícia rodoviária, atenção, polícia rodoviária tem essa prerrogativa também, expedido o mandado, tá tudo certo, em que a pessoa vai lá e faz a busca. E principalmente se garante, no caso, a questão do flagrante. Então, a decisão sobre o flagrante em domicílio, tá tudo certo, né? A decisão sobre o flagrante em domicílio tem o pronunciamento que tem em relação ao STF é o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, porém não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes em seu interior, em que em seu interior se praticam. Então, a ideia, o entendimento geral do STF, e esse é um entendimento citado pela doutrina, o Bittencourt cita, o Rogério Greco cita, o Guilherme de Souza Nutti cita, é exatamente isso. Uma coisa é asilo inviolável, mas dentro da lei. Agora, o asilo deixa de ser inviolável, né, a residência, o domicílio, deixa de ser um asilo, um lugar de guardar, de se guardar, de conforto inviolável, a partir do momento em que ali dentro se pratica crime. Então, quer dizer, essa é uma decisão. E é dessa forma, a princípio, que o STF se comporta. É dessa forma, a princípio, que o STF se comporta. Então, pronto. Eram essas as considerações que eu tinha a fazer a respeito do delito de violação do domicílio. E viva! Não, mas ainda não acabou. Não dá para dar viva ainda assim. Porque existe os conceitos, claro, né, do que não é domicílio. Eu abri o encontro de hoje falando sobre o que é domicílio. Casa. Eu tenho que fechar a aula de hoje, o encontro de hoje, claro, a respeito do que não se compreende casa. Do que não se compreende casa. E aquilo que não se compreende casa está no parágrafo 5º. Está no parágrafo 5º do artigo 150. E o parágrafo 5º ele diz o seguinte: não compreende na expressão casa hospedaria, estalagem ou qualquer forma de habitação coletiva, enquanto aberta. Enquanto aberta. Então, hospedagem, hospedaria, estalagem, ou habitação coletiva, enquanto aberta, não é casa. A não ser, naturalmente, o quarto quando está ocupado. O quarto. Então, para levar para a vida real, por exemplo, e é interessante, uma batida policial, por exemplo, num motel, não caracteriza invasão de domicílio, nas dependências do hotel ou do motel. Agora, os quartos que estão ocupados, sendo usados, a eles é garantida a inviolabilidade. A eles é garantida. E claro, aí no número 2, né, taverna, como se a gente tivesse taverna ainda, mas tudo bem. Bar. Bar não é casa. Não no sentido penal. Então, bar não é. Bar pode ficar exatamente ali, fora. Quando fala de taverna, pub, bar, enfim, casa de jogos, de entretenimento, qualquer coisa assim, não é domicílio. Um cinema não é domicílio. Um cinema não é domicílio. Então, por último, claro, né, a expressão casa é um aposento ocupado, né, por pessoas, de habitação coletiva. E a partir do momento em que você tem um hotel, um albergue, alguma coisa assim, claro, não é uma casa. As partes abertas desse local, os quartos continuam cobertos pela inviolabilidade. Maravilha? Muito bem, são 20 horas, 24 minutos, quase 20 horas e 25. Estamos aí tranquilos, né? Estamos aí com bastante tempo ainda. E agora a gente pode partir para outras violações, outras que existem,
que, no caso, você tem, por exemplo, o crime de violação de correspondência. Mas o crime de violação de correspondência, ele está naturalmente aqui colocado, não pelo artigo 151 do Código Penal. Esquece. O artigo 151, 151 do CP, ou o artigo 151, desculpem-me, o artigo 151 do CP, ele já não está mais aí desde 1978. A violação de correspondência, peço desculpas, ela está no artigo 40 da Lei dos Correios, que é a lei número 6.538 de 1978. Quase lá o ano que eu nasci. Quase lá o ano que eu nasci. Não é? Ô Jefferson, perdão, você falou a respeito de exceção. Eu peço desculpas. Sobre o quê? Basicamente. Pode ligar o microfone se quiser. Sim, não? É que eu não compreendo exceção. Aqui, tranquilo, exceção. Você colocou a expressão. Ah, tá, desculpa, perdão. Então tá certo, já te entendi também. A questão de casa, certo. Exatamente. O pessoal fala, né? Casa, sentido urbano, assim, do domicílio. Propriedades industriais, propriedades rurais, em geral, elas não são. Aí já tem lei própria, tá bom? Já entendeu, então tá certo, obrigado. Então, pessoal, naturalmente, a gente não está no 151, na violação de correspondência. Embora ele está lá no Código Penal, enfim, o crime está lá, fica ali no 151, não tem muita coisa diferente, no caso, do que está no artigo 40 da Lei dos Correios. Então, quando a gente fala a respeito da Lei dos Correios, né, que visa a proteção, a lei que é de 1978, e fala-se naturalmente, claro, do artigo 40 dessa lei, da 1538, eu já vou direto, né? Dentro das definições ou do que seria dos crimes da lei dos Correios. E a violação de correspondência é devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outra pessoa. Pena de 6 meses, né? Até 6 meses, pagamento de multa. E na mesma pena, claro, é a mesma coisa. Quem só nega a carta, quem destrói a carta, quem destrói a correspondência. Então, o artigo 40 da Lei 6.538, ele não tem tanta diferença da redação, basicamente, do artigo 151, tá? E da mesma forma dos parágrafos do artigo 151 do Código Penal. Então não tem tanto, não vai tanto, ou com tanta diferença assim, em relação à violação de correspondência, nesse caso, do artigo 151, que na verdade está pelo artigo 40 da Lei dos Correios. Então, basicamente, a gente continua com esses artigos. Só que, claro, esses artigos, no caso a violação de correspondência ou sonegação, fica no artigo 40 da Lei dos Correios. Então, não vou me ocupar nesse caso demais a respeito dela, a não ser dizer para vocês que, no caso das violações de correspondência, claro, você tem ainda o artigo 140, e ele continua, não é? Porque não é somente divulgar, é transmitir, utilizar ou destruir a correspondência. E você tem, naturalmente, a partir daí também, não é? Dentro da lei dos Correios, a questão também de alguns aspectos de telecomunicações, porque os Correios lidavam com telégrafos, embora ainda exista, não é? Telégrafo, telegrama, mas ele já não é mais da mesma forma. Então, quando você lida com isso, com essa questão da ilegalidade, você tem também outra legislação, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, em relação ao artigo 151, parágrafo 1º,
parágrafo 1º do artigo 151, ele já não está mais valendo também, é óbvio, né? Ele não vai mais valer. Nesse caso, sim, você pode ter, não com o Código Penal, mas só com a lei de crimes, né? A lei dos Correios, o artigo 40. Mas o que vale, por exemplo, para comunicação, Jefferson, para comunicação, é o artigo 70. Nesse caso, o artigo 70 da Lei de Telecomunicações Brasileira, que é a Lei 4.117, de 1962. Então, está aqui. Eu sempre vou colocando, né? O artigo 70 da lei, parece IE, mas é um L, né? Lei número 4.117, de 27 de agosto de 62. Então, quando ele fala aqui, ele basicamente está colocando, né? Quem instala, quem utiliza meio de telecomunicação sem observar, quer dizer, ilegal, e dessa forma, claro, acabar impedindo telecomunicação, né? Não é interceptando, mas impedindo telecomunicação, e aí você vai ter exatamente essas disposições. Tá bom? Então, quer dizer, o que a gente lida com interceptação de comunicação, nesse caso, como se fosse telégrafo? O artigo 70 da 4.117. E na violação de correspondência, o artigo 40 da Lei dos Correios. O artigo 40 da Lei 6.538, que é a Lei dos Correios. Então, basicamente, quando a gente tem aí não é? Sim, quando você tem, mas e a violação de e-mail? A violação de e-mail existe ou não existe? Ela existe, e a violação de e-mail, ela basicamente pode ser colocado pelo 154A do Código Penal, Jefferson. Esse sim é que está valendo, o 154A, com a invasão de dispositivo informático, e aí, naturalmente, com essas violações, que são próprias. Então, quer dizer, a violação de e-mail, nós vamos chegar nela, claro, né? Ela vem através, naturalmente, disso, do artigo 154A, quando você tem essa violação, tá certo? Nós vamos chegar nela. Não se preocupa que nós vamos chegar nela rápido. Por quê? Por que nós vamos chegar? Por isso que eu falei, o encontro de hoje ele tá sussa e cheio de emoções. Naturalmente ele vem cheio de emoções, porque as violações, então, do 151 estão mortas já. Quer dizer, elas sequer fazem parte, no caso, de qualquer consideração que seja do direito penal. Agora, um artigo, sim, este sim, ele não continua, ele não está violado, que é a questão da correspondência interna, neste caso, da correspondência comercial. No caso da correspondência comercial, que é do artigo 152. Então, quer dizer, o 151, ele ficou para o artigo 40, aliás, artigo 40 da Lei dos Correios, a 6.538, e o parágrafo único do 151 está no artigo 70 da Lei de Telecomunicações Brasileiras, a 4.117. Mas o 152, ele ainda está, ele ainda figura, neste caso, ele ainda aparece porque é a violação de correspondência comercial. Então, naturalmente, ele é um delito que vai ocorrer interno, dentro do próprio ambiente da empresa, atenção, dentro do próprio ambiente da empresa, porque somente é um crime próprio, né? Somente o sócio ou empregado da empresa é que vai cometer o 152. Então vamos dar uma olhada no 152 agora, com muito cuidado. Com muito do cuidado, nós vamos olhar o 152. O microfone vai atrasar, né? Tá aqui, voilá. Olha ele aqui. Abusar da condição de sócio ou empregado de estabelecimento comercial ou industrial para toda parte desviar, sonegar, subtrair, suprimir correspondência ou revelar a estranho o seu conteúdo. 3 meses a 2 anos. Crime que só se procede, claro, naturalmente, mediante representação. Então, o 152, ele vai naquilo que é correspondência comercial.
Eu sei que o termo, eu não sou besta, né? Vocês são, é óbvio. O termo está bem desatualizado, né? Alô, Sebrae, o termo está bem desatualizado. Porque chamar de correspondência comercial, comércio. Hoje em dia, naturalmente, as pessoas, por tradição, usam, mas hoje se fala não em comércio, mas sim se fala em empresário, em ambiente empresarial, em empresariado. E são essas as coisas que verdadeiramente importam nas terminologias aí do pessoal do direito empresarial, do empreendedorismo, né? Dos empreendedores. Mas o artigo 152, ele pode acontecer, por exemplo, imagine o seguinte, porque existe a correspondência, a mala direta de uma filial para a matriz de uma determinada empresa, de uma determinada loja. E nessa correspondência, por exemplo, pode ir lá, nesse malote, nós estamos falando do malote, pode estar lá, por exemplo, um contrato ou um plano de negócios, que até para garantir, para não ser salvo em nuvem nem nada, é enviado lacrado, sabe? É aquela correspondência que a gente chama de FYO, que é a sigla para For Your Eyes Only, ou seja, somente para os seus olhos, não para os olhos de ninguém, né? De mais ninguém, somente para uma pessoa determinada, de um sócio para um sócio, de um gerente para um gerente. Então, naturalmente, a partir do momento em que se revela a correspondência comercial, o malote de uma empresa, você entra num campo semelhante ao da espionagem industrial, da espionagem empresarial, da espionagem empreendedora, né? Imagina o seguinte, que vem um projeto de um torno. Eu sou de uma tornearia e me enviam um projeto para que eu fabrique um torno específico para um equipamento que vai ser testado por uma grande empresa. Um torno para, por exemplo, participar da fabricação de turbina de avião. E eu recebo aquilo em caráter secreto, porque é um projeto industrial, um projeto secreto. Então não tem. Ou a fórmula, numa farmácia de manipulação, e cosmético também, botânica, a fórmula de uma fragrância, de uma determinada fragrância, que vai ser lançada agora para o Dia dos Namorados. Saudade de passar um Dia dos Namorados na rua, né, minha filha? Pois é, né? Dia dos Namorados vai ser feriado de Corpus Christi, depois em seguida é Dia dos Namorados. Né? Aquele dia que os restaurantes travam, motel trava, hotel trava, ninguém vai, viu? Acabou. E não nesse Dia dos Namorados. Vamos ver no próximo. Então vai ter que fazer as lives aí com o pessoal mesmo, vai ter que fazer Dia dos Namorados com live, né? Em casa. Então veja bem, é isso. A correspondência comercial, então, ela tem a ver exatamente com essa proteção de tutela ao que pode acontecer da espionagem, de um sócio sacanear o outro. É isso. Não tem absolutamente mais nada a ser falado ou a falar do 152. São esses os exemplos hoje de malote. Claro que eles entram muito mais, hoje em dia, na invasão de dispositivo informático, telemático. Computador, tablets, smartphone, telefone celular, qualquer tipo de periférico, de equipamento, que esteja suporte em rede externa, internet, ou em rede interna, intranet. Mas isso é outro assunto, é assunto para o 154A. A gente já vai chegar nele. No artigo 153, aí no 153, no 153, nós temos a divulgação de segredos. Nesse caso, claro, a divulgação de segredos, no caso, industriais. Não sigilos de documentos públicos, mas a violação, apenas a divulgação de segredo, a inviolabilidade de segredos. Então, a partir do momento que a pessoa que tem acesso, e que divulgue segredos sem justa causa, segredos naturalmente que podem ser industriais, que podem ser segredos. Imagina o seguinte, um roteiro de um seriado que está fazendo muito sucesso e o roteiro da última temporada, que vai dar destino a um monte de pessoas, imagine naturalmente, né? Isso é revelado. Então, a natureza que a gente está falando aqui a respeito da divulgação de segredo
do 153, então nós estamos, claro, no artigo 153, ele é bem rápido, eu vou muito tranquilo nesses artigos, inclusive para não abespinhar vocês, em relação ao próprio tempo, por isso que a gente vai se resolvendo nele bem tranquilo. Mas no caso do 153, por exemplo, nós temos a violação, neste caso, de qualquer tipo de coisa que seja guardada em segredo, que é correspondência confidencial ou documento particular. Então, quer dizer, imagine o seguinte, um autor que vai lançar um livro bastante escandaloso, um livro que seja bastante, enfim, bombástico, e que está ainda para ser editado, para mandar para a editora. Aí está lá na editora imprimindo os livros e, de repente, um PDF desse vaza. Vaza para a imprensa, vaza para pessoas, e pronto. Acabou, naturalmente, a partir daí, o segredo, né? A divulgação do segredo. Quem divulgou, o responsável por isso, claro, é quem tem que responder. Quem divulgou, naturalmente, é que vai ter que responder por essa indiscrição. Por essa indiscrição. Então, quer dizer, a pessoa divulga lá um segredo que, claro, que poderia se tornar aí um caso concreto. Essa indiscrição, a princípio, está no 153. Por outro lado, e aí eu vou bem tranquilo, o 154 do Código Penal do CP já fala de outra categoria de segredo. Aí é um segredo, claro, profissional, puro. São aqueles totalmente confidenciais, como, por exemplo, uma ficha clínica de alguém. A ficha clínica de alguém. O sigilo profissional, claro que tem que ser resguardado. Para vocês, e só para vocês, no caso do sigilo profissional entre advogados, a divulgação de sigilo profissional, ela está naturalmente, né, num dos deveres que os advogados têm que ter, que está naturalmente no Estatuto da OAB. Então, o Estatuto da OAB, o nosso, garante, claro, que o advogado ou advogada ele tem que guardar de toda forma sigilo profissional. Então, uma das nossas características, então nós estamos em tese fora do Código Penal, mas dentro da responsabilidade civil, no caso da divulgação de segredo profissional por parte do advogado. O advogado, acima de tudo, ele opera sempre com discrição, né, no interesse dos seus clientes. E no caso, quando se fala sobre os nossos direitos, né, não a infração, mas os direitos, é exatamente que ninguém, né, está garantida o sigilo profissional nosso. Está no inciso 19 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Então, de forma alguma, nós temos, pelo contrário, o dever de sigilo e não, de forma alguma, praticar a violação do segredo profissional. Então, é inadmissível falar do 154, do artigo 154, o advogado, por exemplo, a advogada que revela, simplesmente porque o cliente não pagou e tudo mais, um conteúdo, por exemplo, de um testamento. O conteúdo de um testamento. Ou um documento que estava sob guarda sua, no seu escritório, né, sob guarda da advocacia, e que naturalmente a partir dali tornou-se público numa indiscrição, numa birra, em alguma coisa assim. Então, quando se fala de segredo profissional, da violação, o profissional que viola segredo, ele responde pelo 154. E, claro, o profissional é aquele que tem dever, função, ministério, ofício, que são os chamados, para dar uma ideia do sujeito ativo, né, são aqueles chamados confidentes necessários. Então, para caracterizar, tá aí, hein, turma? Tá aqui no chat, ó. Para caracterizar o sujeito ativo desse delito, do delito do 154, o sujeito ativo é exatamente o confidente necessário. Qual é a ideia que nós temos, né, de um confidente necessário? Como o próprio nome diz. É um profissional
obrigatoriamente tem que saber dos segredos da pessoa. Então, por exemplo, o médico, ele vai saber de coisas que muitas vezes o parceiro, a parceira, a esposa, o esposo de uma pessoa não vai saber. Né? Imagine, por exemplo, um médico que está cuidando de um paciente, ele pega e diz assim, eu contraí uma doença venérea, estou sem ter relações sexuais com a minha esposa ou com o meu esposo. E aí o médico diz, pois é, vamos tratar essa doença. Aí a pessoa diz, doutor, só que é o seguinte, tem que tratar, mas pelo amor de Deus, não menciona nada, porque é o seguinte, há 2 meses eu tive relações sexuais com outra pessoa. Traí minha esposa, traí meu esposo. O confidente necessário, atenção, não é um imoral. Então a pessoa ali, ele não pode revelar de forma nenhuma, às vezes um procedimento, um segredo por conta disso. Da mesma forma, pensem vocês, na condição de advogadas, de advogados, a pessoa vai ao seu escritório e diz assim, olha, doutor, eu quero me separar da minha esposa. Você fala, tudo bem, vamos preparar, fazer o quê? Tem certeza? Não, eu tenho, porque ela está me traindo. Eu tenho aqui esses documentos de detetive particular, o cara pega, mostra. O próprio detetive particular, né? Ele mostra as fotos, ele mostra tudo aquilo que ele faz dentro da lei, claro. No final dos contos, o dossiê, né? Ele prepara um dossiê da investigação, prepara o seu dossiê, e no final das contas ele vai lá pro profissional, né? Pro cliente e diz assim, tá aqui. Tudo que você queria saber está aqui. O cara pega, olha, chora. E aí tá feita a parte dele. Estão aqui as fotos, estão aqui as filmagens. Ele entrega para o cliente. Ele é o confidente necessário. Se a pessoa vai querer tornar isso público ou não, problema dela. O que acontece é que se o profissional que tem essa posição de confidente necessário dolosamente revelar segredos, revelar sem justa causa um segredo em que, por função do ministério dele, do ofício da profissão, ele deveria, isso vai causar dano à pessoa, vai responder de 3 meses a 1 ano. Mediante, claro, representação. Há um ponto, claro que eu não vou deixar de mencionar isso, porque ele é interessante, nós já estamos por 14 minutos, daqui a pouco, né, tudo acaba. Que é na violação de segredo profissional, que é a questão, ou que pode passar a questão, por exemplo, do não é profissão, claro, mas é dever, que é a questão do religioso. Que é a questão do religioso. Então, na advocacia, quer dizer, em base, se houver, não é, o segredo, quer dizer, a proteção a respeito do segredo religioso, se ele pode ou não pode ser quebrado e tudo mais. Bom, a partir do momento em que a pessoa está também ali, é um segredo, claro, profissional, ele vai responder. Sempre lembrando que, por ser religioso, ele vai responder ao conselho religioso dele também. Se for católico, ao ministério dele, pode responder criminalmente. Expor. Mas isso tem que ter o dolo. Lembrando que não é um crime culposo. Travou de novo, mas estamos aqui. Lembrando que não é crime culposo. O 154, portanto, na violação do segredo profissional, ele só e somente só tem a questão dolosa. Então, o profissional, esse confidente necessário, ele tem que ter o dolo, ele tem que ter a ideia, não é? Desde já pronta, de querer o ânimos, a intenção de querer naturalmente prejudicar a pessoa ou pessoas. Então, não basta apenas revelar o segredo, cometer a inconfidência. Cometer a inconfidência. Deve-se revelar o segredo com uma intenção, um escopo, uma finalidade. Finalidade clara de trazer prejuízo para a pessoa. Produzir dano. Produzir dano. Tudo bem, pessoal? Tá tudo ok? Como é que vocês estão? Tá tudo certo?
Deixa eu saber um pouco de vocês aqui, porque, né? A galera, me responde aí, me dá um sinal de vida, por favor, galera, dizendo assim, não, tá tudo ok, nós estamos tudo certo, tá tudo certo. Ó, o João Elísio aí, Ângela, tá tudo bem, não é? Então tá bom. Olha, eu particularmente acho, a partir de agora nós vamos entrar, né, no tema que foi já colocado aqui pelos colegas. Obrigado. Obrigado, gente. Tá todo mundo bem. Tô feliz de saber que tá todo mundo bem. Obrigado, tá todo mundo me ouvindo, tá todo mundo bem. Certo? Sem problema. Fico feliz. Muito bem. Já tá todo mundo bem, tá todo mundo numa boa, tá tudo certo. Sem problema. Eu fico sempre perguntando, claro, para dar entendimento, né? Para todo mundo ficar de boas aqui comigo. Fica de boas, ó que beleza. Então tá bom. Então vamos chegar ao que interessa para nós, né? O 154A e o 154A, que é o mais importante. A Ângela tá me ouvindo, tá tudo certo, beleza. Eu sempre dou esse tempinho. Faltam 10 minutos. A gente já pode já ir começar o assunto para encerrar. Porque a gente vai entrar no furto amanhã. Amanhã é crime contra o patrimônio. Amanhã já é furto, é dia de furtar. É sexta-feira, é dia de maldade. Vai todo mundo furtar. Já vai ficar daquele jeito, né? Vai todo mundo partir para ignorância. Vai todo mundo partir para ignorância amanhã. Então já vai ficar daquele jeito. Vai ficar gostoso. Então vamos lá. Amanhã é dia. O povo já vai partir para amanhã é dia de furto. Amanhã é dia de furtar o posto de gasolina, levar vodka. Olha que coisa horrorosa. E tá sendo gravado isso. Não é, pelo amor de Deus. Não é não. Mas amanhã é dia de maldade. Então vocês vão tudo fazer maldade amanhã, a gente fala de furto. Então vamos falar do 154A, antes de encerrar, antes de eu bater o martelo, que é exatamente um delito que foi inserido em 2012, então nem vem dizer assim, dia de maldade, amanhã sextou, dia de maldade, muito bem, certo? Tá rindo aqui, Sinclair já mandou a dele, mandou a braba. Vamos falar do 154A, que eu gosto bastante, porque naturalmente mexe com direito eletrônico. Direito eletrônico. Ele é um crime que tem, tá? Ele foi inserido no Código Penal nas violações, é violação de computador. E aí eu falo com vocês a respeito do 154A com um pouco mais de familiaridade, porque qualquer pessoa, ela pode praticar. E pode ter, não importa ter conhecimento ou não, uma perícia formal, então o sujeito ser, por exemplo, um TI, ou um programador, um engenheiro de software, não precisa. Às vezes, um polímata, conhecido como autodidata, também pratica o delito do 154. E o que significa? O verbo usado pelo legislador em 2012, portanto há 8 anos, e é interessante quando a gente fala sobre 8 anos, né, que há 8 anos não existia o 4G. Há 8 anos não existia aqui no Brasil a ligação por fibra ótica. Estava em teste. Hoje tem fibra ótica, que obviamente eu não tenho, senão vocês estavam vendo minha imagem, estava compartilhando tela. É a vida. E naturalmente não tem, não existe. E nós já estamos chegando no 5G, indo para outro. Inclusive, essa semana foi assinado, né? O acordo do 5G brasileiro, ao que parece. Eu não sei qual empresa, ficou com uma empresa norte-americana, o 5G. Em 2012 não era de escada, Jefferson, mas eu tenho idade para me lembrar muito bem da internet de escada. E era bem bacana, viu? Ainda são 8 horas e 53 minutos. Não era hora de entrar na internet ainda, não. Só era hora de entrar na internet às 23 horas e 59 minutos. Que aí, quando dava meia-noite, ficava o pulso livre. Aí você usava e ia embora. Você usava o pulso livre, a internet, usava a noite inteira. Aí a galera adquiriu aqueles hábitos noctívagos de ficar a noite inteira acordado no computador. A internet era daquele jeito, era mais econômica, mas era mais lenta, e os joguinhos comparados com hoje eram brincadeira de neném, né? Mas tudo bem. Então veja bem, qual é o objeto material do 154? Que essa é a parte mais importante. Não é a internet, era só bate-papo. Exato, Jefferson, era bate-papo no UOL. Entrava lá,
Oi, tudo bem? Como você tá vestido? Não, nada disso. Vai lá. Dá uma risada aí, Jeff. Se entrega. Olha o povo rindo. Tem música aí, ó. Tô ouvindo aí. Sim, um Zezé de Camargo. Muito bem. Beleza. Gostei, hein? Já tá na música aí. Estamos chegando, faltam 6 minutos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. O que é dispositivo informático? É aquilo que eu falei. Era o ICQ, exatamente, ia para o ICQ, ICQ, correto. Dispositivo informático é laptop, notebook, tablet, iPad, telefone celular, iPhone. Então é qualquer coisa que seja periférico, que você use com um programa de acesso à internet. Essa é a violação, porque é invadir o dispositivo informático alheio. Por extensão, atenção, você invade o dispositivo, muitas vezes, por extensão hoje, não é apenas o dispositivo, mas é o arquivo em si. Então, por exemplo, a invasão de nuvem. É a invasão de nuvem. O dolo, a pessoa tem que ter o dolo exatamente para ela praticar a invasão. Só que a invasão, por invadir, a coisa de, aspas, hackear, porque isso não é atividade de hacker. Isso é atividade de uma espécie pior. O hacker, ele é só o entendido em programação. Ele resolve problemas. Mas essa é a atividade realmente, no linguajar de direito de informática, direito penal nessa parte, do cracker. Porque o cracker vem do verbo crack. E to crack, em inglês, é quebrar. Né? É um verbo onomatopaico, né? Porque crack, quebrou. Né? Interessante isso, né? Da língua inglesa. É um verbo derivado do reproduzindo uma onomatopeia a respeito de algo que se parte, algo que se quebra. Então, quem pratica o 154, claro, é o cracker. E é um crime de 3 meses a 1 ano. Por quê? Porque não basta invadir. Você invade para destruir dados, adulterar dados e informações. Ou você invade, claro, para instalar vulnerabilidades. Eu acho interessante porque os programas que quebram as barreiras e distorcem o software, que a gente chama de vírus, o Código Penal nosso utilizou o termo vulnerabilidades. Instalar vulnerabilidades para, por exemplo, ficar pegando os arquivos de um dispositivo. Entrar, por exemplo, violação, esse crime de 3 meses a 1 ano, só comete quem tem, por exemplo, a intenção de entrar num dispositivo e colocar ali um programa, um spyware, um espião. Eu me lembro há algum tempo, foi uma matéria, acho que há 1 mês e meio, uns 2 meses, uma matéria que passou na televisão a respeito de namorados ou namoradas, noivos, esposos, que descobriam que o celular estava, eles usam esse termo, né, hackeado. Quer dizer, o cara ia lá, pegava o celular da namorada ou da esposa e pumba, tava lá. Descobrindo tudo nas funções do Google, do Android, né? Ou nas funções do iPhone, nas funções da Microsoft, descobrindo tudo. Onde a mulher foi, as fotos, tendo acesso se ela batia foto, as senhas, meu Deus do céu, as senhas. Então, quer dizer, os dispositivos informáticos, eles são vulneráveis como qualquer obra humana. E é isso que se protege. Então, quer dizer, a partir daqui é só a invasão para instalar, para craquear. Não estamos falando, vou repetir, isso é muito importante, não estamos falando daquilo que pode acontecer, por exemplo, em relação a crimes, no caso contra a propriedade, que podem acontecer via internet. Então, aqui simplesmente você tem a partir, né, do 154, letra A, você tem a invasão para destruir dados e alterar. E aí entra. Mas e aí? Fica ou não fica naturalmente, né, a questão do furto? Porque, afinal de contas, quando a gente fala sobre criptomoedas naturalmente, elas são dados. São pura e simplesmente, né,
quando a gente pega e coloca aqui as criptomoedas, elas são basicamente são programas de computador. São programas de computador que se externizam, que são externados. Então, quer dizer, aí é que entra. E se for só para colher os dados? Exatamente. Para colher os dados ainda está no 154A, com o fim de obter dados, adulterar dados ou destruir dados ou informações, sem autorização expressa ou tácita do titular. É o que diz o 154A. Mas a gente vai deixar o 154A e a partir daí o furto, a gente vai deixar isso para o próximo encontro amanhã, a partir das 9 da noite. Então, às 9 da noite, quero todo mundo